é que o Criciúma não pode pensar em outro resultado a não ser a vitória. A Série A é uma competição muito longa e difícil de ser disputada. E o Criciúma, como uma das equipes vindas da Série B, começa a Série A como um dos candidatos ao rebaixamento. E o mesmo acontece com o Juventude. Ou seja, a partida de hoje, a primeira partida do Tigre na Série A, podemos dizer que é um confronto direto. Fala, torcida carvoeira! Hoje, depois de quase 10 anos, teremos novamente uma partida de Série A de Campeonato Brasileiro no estádio Heriberto Wilson. Depois do bicampeonato estadual conquistado na semana passada, hoje o Criciúma estreia no Campeonato Brasileiro. Hoje tem Criciúma e Juventude pela Série A do Brasileirão. Mas antes, te informo que este vídeo e todos os vídeos do nosso canal são em parceria com a Hypeful Academias. A Hypeful Academias é a maior rede de academias do sul de Santa Catarina. Com 2 unidades em Criciúma e 1 unidade em Cocal do Sul, a Hypeful Academias está de portas abertas para te receber e te ajudar a alcançar os seus objetivos, promovendo bem-estar e qualidade de vida. Hypeful Academias, onde a transformação acontece. Sábado, 29 de novembro de 2014. Esta foi a data da última partida do Criciúma em uma Série A de Campeonato Brasileiro, jogando no estádio Heriberto Wilson. Na ocasião, o Criciúma empatou com o Sport pelo placar de 2-2. Os 2 gols do Criciúma foram marcados pelo atacante Luca. E hoje, às 18h30 no estádio Heriberto Wilson, depois de quase 10 anos, o Criciúma novamente vai jogar uma partida de Série A de Campeonato Brasileiro. Na tarde de hoje, o Criciúma recebe o Juventude pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Um confronto de 2 equipes que na temporada passada disputaram a Série B e, consequentemente, conquistaram o acesso. O Criciúma chega para a disputa da Série A do Brasileirão com 68% de aproveitamento na temporada. Foram 20 partidas disputadas até o momento entre Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e Recopa Santa Catarina. No ranking de aproveitamento das equipes da Série A na temporada, feito pelo SofaScore, o Criciúma ocupa a 9ª posição. Nesta temporada, o Criciúma já conquistou 2 títulos, a Recopa Santa Catarina e, no último final de semana, o Campeonato Catarinense, além de estar na 3ª fase da Copa do Brasil. Os números da temporada até o momento deixam o torcedor carvoeiro animado. Mas o que tem preocupado a torcida carvoeira é o desempenho dentro de campo. É verdade que na primeira partida da grande final do Campeonato Catarinense, o Criciúma dominou a equipe do Brusque. Porém, na partida de volta, não conseguiu repetir a atuação e foi dominado pela equipe do Vale. Sem contar outras partidas do estadual onde o Criciúma apresentou um péssimo desempenho. Já o Juventude chega para a estreia do Brasileirão em uma situação diferente. No ranking feito pelo SofaScore, a equipe gaúcha tem o pior aproveitamento entre os clubes que disputam a Série A, com 46%. O Juventude, que oscilou no início do Campeonato Gaúcho, conseguiu dar a volta por cima e chegou à grande final, onde foi derrotado pelo Grêmio. O Juventude, até o momento, disputou 18 partidas na temporada, entre Gauchão e Copa do Brasil, onde está na 3ª fase da competição. Como eu falei, o Juventude oscilou muito no início do Campeonato Gaúcho. A torcida até pediu em alguns momentos a demissão do treinador Roger Machado, mas a equipe gaúcha deu a volta por cima e apresentou um bom futebol na semifinal do Campeonato Gaúcho, quando eliminou a equipe do Internacional. Em números, o Criciúma vive um momento melhor que o Juventude, mas a respeito de atuação, eu acredito que o Juventude tem apresentado um futebol melhor do que o do Criciúma. Mas uma coisa é fato, o campeonato estadual não serve de parâmetro para o Campeonato Brasileiro. Um exemplo foi o que aconteceu no ano de 2021, onde o Grêmio foi campeão gaúcho, porém na mesma temporada foi rebaixado para a Série B
do Campeonato Brasileiro. É verdade que a Série A do Campeonato Brasileiro começa hoje e os únicos jogos que temos como base são os jogos do Campeonato Estadual, mas não servem de parâmetro. E falando em jogos do Campeonato Estadual, diferente do que aconteceu na maioria dos jogos do Campeonato Catarinense, o Criciúma está em desvantagem no retrospecto do confronto contra o Juventude. Em 32 partidas disputadas contra a equipe gaúcha, o Criciúma venceu 10 partidas, empatou 8 e foi derrotado em 14 partidas. Mas para animar um pouquinho a torcida carvoeira, quando o retrospecto é referente a jogos dentro do Majestoso, o Criciúma tem uma pequena vantagem. Em 18 partidas, o Criciúma venceu 7, empatou 6 e foi derrotado em 5. Na temporada passada, pela Série B do Campeonato Brasileiro, as equipes se enfrentaram 2 vezes. E nas 2 partidas, tanto no Majestoso como no Alfredo Jaconi, o Juventude venceu pelo placar de 1-0. Quanto à escalação do Criciúma, podemos ter alterações em relação à equipe que disputou as finais do Campeonato Catarinense. Isso porque ao longo da semana o goleiro Gustavo, o lateral direito Jonathan, os zagueiros Wilker Angel e Tobias Figueiredo e o atacante Felipe Viseu apresentaram problemas físicos. O lateral Jonathan e o zagueiro Wilker Angel nem chegaram a disputar a partida de volta da grande final. Então o provável time do Criciúma para a partida de hoje terá Alisson no gol, caso o goleiro Gustavo não tenha condições de jogo, Claudinho, Rodrigo, Alisson Maia e Marcelo Hermes na defesa, mas caso o Wilker ou o Tobias tenham condições de jogo, eu acredito que o Maia comece a partida no banco de reservas. No meio-campo, Barreto, Igor Meritão, Felipe Mateus e Marquinhos Gabriel, e no ataque, Éder e Renato Kaiser. Para a partida de hoje, a arbitragem vem da Bahia, com Bruno Pereira Vasconcelos, que será auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Paulo de Tarso Bregalda. Eu sei que a arbitragem no Campeonato Catarinense foi muito ruim. Eu espero que no Brasileirão o nível da arbitragem suba consideravelmente, mas a arbitragem de hoje me preocupa um pouco. Isso porque a partida de hoje será a primeira partida de uma Série A de Campeonato Brasileiro que o árbitro Bruno Pereira irá apitar. Como já falei, isso me preocupa um pouco, mas a arbitragem será inexperiente para as 2 equipes. E no VAR, a arbitragem vem de Minas Gerais com Emerson de Almeida Ferreira. Criciúma e Juventude se enfrentam hoje às 18h30 no estádio Heriberto Wilson pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida pelo Premier. A primeira coisa que eu gostaria de comentar sobre a partida de hoje é que essa partida será completamente diferente de qualquer outra partida que o Criciúma tenha disputado na atual temporada. Isso porque nós, torcedores, estamos ansiosos pela Série A do Campeonato Brasileiro, e não somente a gente, como também os jogadores, a comissão técnica, todo o staff da equipe do Criciúma. E por conta dessa ansiedade, eu acredito que a partida de hoje será um pouco nervosa, principalmente nos minutos iniciais. Acredito que será uma partida difícil e uma partida muito equilibrada. E a segunda coisa que eu gostaria de comentar é que o Criciúma não pode pensar em outro resultado a não ser a vitória. A Série A é uma competição muito longa e difícil de ser disputada. E o Criciúma, como uma das equipes vindas da Série B, começa a Série A como um dos candidatos ao rebaixamento. E o mesmo acontece com o Juventude. Ou seja, a partida de hoje, a primeira partida do Tigre na Série A, podemos dizer que é um confronto direto. E jogando dentro do Majestoso, o Criciúma não pode pensar em derrota, em empate, somente em vitória. Somente os 3 pontos interessam na partida de hoje. E eu tô confiante em uma vitória do Criciúma para estrear bem na Série A do Campeonato Brasileiro. O meu palpite para a partida de hoje é vitória do Tigre pelo placar de 2-0. Um forte abraço, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos e também nos siga lá no Instagram, gigante.carvoeiro. Até mais, pessoal!